e a gente volta a falar sobre as eleições na Argentina, que termina com presença de 74% dos eleitores para escolher o novo presidente. E para a gente falar sobre essa participação nas eleições dos argentinos e também sobre os desdobramentos dessa eleição, a gente recebe o nosso analista internacional, Gustavo Segré. Oi, Segré, bom dia, bem-vindo ao Jornal da Manhã mais uma vez. Bom dia para vocês e bom dia para a nossa querida audiência, depois de um domingo muito conturbado aqui em Buenos Aires, com um resultado estranho, por denominar de alguma forma, porque Massa, que nas pesquisas estava entre segundo e terceiro, terminou surpreendendo, lembrando que o atual ministro da Economia, que baseia sua campanha, prometendo resolver os problemas que o governo que ele pertence criou. E estranhamente, pessoas que continuam acreditando que esse é um modelo melhor, com uma inflação de mais de 140% ao ano, uma pobreza que supera 40%, meninos até 15 anos que estão na pobreza por cima de 60% e quase 70% da população estudantil do ensino médio que deseja ir embora do país. Mesmo assim, ele obteve mais de 30% dos votos, com um Milei por baixo dos 30% que ele tinha já conseguido nas primárias e uma Patrícia Bullrich que retrocedeu em termos do que ela tinha conseguido também nas primárias, obtendo 23%. Então, temos que aguardar agora para que no dia 19 de novembro possamos ter o que se denomina o balotaje, o segundo turno das eleições entre Sérgio Massa, representante do oficialismo do governo de Fernandes e Cristina Fernandes de Kirchner, com Javier Milei, o candidato da direita, que, entendemos, tentará aproximar a sua posição com a Patrícia Bullrich para obter a presidência da República no dia 19 de novembro. Agora, Segré, você como profundo conhecedor da alma argentina, queria te perguntar o seguinte: os dados sobre a economia argentina são terríveis, inflação, taxa de juros, população abaixo da linha da pobreza, desemprego, e o candidato do governo é o ministro da Economia, ou seja, quem simboliza esse momento que a economia argentina atravessa. A perspectiva de mudança pode ter assustado os argentinos com alguém que se apresenta com uma motosserra, que diz que vai acabar com tudo e com todos, com qualquer espécie de privilégio. Talvez a proposta de mudança tenha sido radical demais, porque quando as coisas mudam de maneira muito radical e podem mudar para pior, não necessariamente elas mudam para melhor, não é, Segré? Quem mais perde é quem é mais frágil, geralmente os mais pobres, né? Porque os ricos sempre dão um jeito, né? Você sabe que tem um meme na internet que anda circulando que menciona uma pessoa extremadamente pobre, sem comida, sem bens, sem estudo e que fala, ainda bem que ganhou Massa, porque se tivesse ganhado Milei teriam tirado todos os que nós conquistamos. E o que conquistaram? Absolutamente nada. Eu ontem fui ver a votação na província de Buenos Aires, na periferia da cidade de Buenos Aires, um pouco afastado, 40 quilômetros da capital federal, do Distrito Federal. E a estratégia era a seguinte, me surpreendeu tristemente, mas é uma estratégia política que é usada e vale. As pessoas tinham sido recolhidas nos seus endereços, eram ônibus que iam buscá-las, pagos pela prefeitura. A prefeitura desse lugar se chama Pilar, é uma prefeitura do governo peronista, o governo que hoje está governando o país. E logo em frente da escola em que eram feitas as votações, as pessoas tinham possibilidade de almoçar um choripã e um suco. Ou seja, era uma estratégia em que nós precisamos que você vá votar. E para isso eu vou te buscar na tua casa, te levo até o lugar de votação, te dou alimentação e te levo de novo até o lugar de votação. Isso somente a esquerda populista faz na Argentina. Os representantes da direita não têm esse inconveniente de ter que buscar o seu eleitor. E ontem, pelo que a gente viu nas estatísticas, observamos que a quantidade de votantes da Patrícia Bullrich nas primárias, que são preferencialmente pessoas de mais idade, ontem não foram a votar como tanta gente foi nas primárias. E no caso do Massa, foi exatamente o contrário. Muita gente que não tinha ido votar nas primárias foi votar nessas eleições. E aí está a explicação. O Milei manteve, de alguma maneira, a sua quantidade de votos,
Ele surpreendeu por não ter conseguido conquistar um eleitorado maior. Algumas pesquisas já afirmavam a possibilidade de ganhar no primeiro turno, o que mostra que até o último voto seja escrutado, é impossível determinar o que está na cabeça do eleitor. Então agora começa outra eleição e temos que aguardar se será Javier Milei ou Sérgio Massa. Segré, eu vou passar agora para Amanda Klein fazer uma pergunta para você. Claro. Segré, bom dia, prazer em falar com você. Segré, de qualquer forma, parece que temos uma tática que deu certo no primeiro turno, que foi de Sérgio Massa, de colar esse rótulo de radical em Javier Milei, deixar as pessoas com mais medo ainda, se é que é possível ter mais medo diante do que já acontece com a deterioração econômica na Argentina, e o Milei não conseguiu avançar como se imaginava. O que esses dois candidatos terão à disposição como estratégia política nesse segundo turno, principalmente para ganhar os votos de Buric? Os votos de Buric vão naturalmente mais para Milei ou não necessariamente? Massa pode herdar vários desses votos dos eleitores mais moderados de Patrícia Buric. Não acredito, Amanda, bom dia para você também. Os votos de Patrícia Bullrich são caracteristicamente direcionados num segundo turno a Milei. É impossível pensar que uma pessoa que se contrapõe absolutamente ao governo da Cristina Fernandes possa transferir votos para o candidato precisamente da presidente ou da ex-presidente Cristina Fernandes. A dúvida está, como você muito bem mencionado, nos moderados. Nos moderados seriam aqueles que nas primárias votaram por Horácio Rodríguez Larreta, o atual prefeito de Buenos Aires, que não tem uma identificação eleitoral com a Patrícia Bullrich e que em algum momento teve alguma aproximação, Horácio Rodríguez Larreta, inclusive eles têm amizade absolutamente clara e aberta para todo mundo, com o Sérgio Massa. Mas eu não tenho muita certeza de que o eleitor argentino transfira a sua determinação eleitoral em função do que o seu candidato perdedor possa indicar. Então não me parece que seja que os eleitores da Bullrich vão votar no Milei, por exemplo, porque a Patrícia Bullrich sugere isso, até porque também teve uma derrocada muito grande em termos de imagem, tanto de Milei contra Patrícia Bullrich como da Patrícia Bullrich contra Milei. Me dá a sensação de que hoje a única possibilidade seria tentar armar um processo de coalição, de aliança maior da Liberdade Avança, do Javier Milei, para incorporar não apenas os eleitores da Patrícia Bullrich, senão também os congressistas que representam o quadro de Patrícia Bullrich, porque a Liberdade Avança teve conseguido 35 deputados, e com isso ele não vai fazer absolutamente nada, e não tem governadores e não tem prefeitos também. Então, me parece que a aliança vai ser um pouco mais ampla que apenas a busca do eleitor. Cláudio Dantas, a sua pergunta para o Segré conversando com a gente ao vivo, direto da Argentina, meu amigo. Bom dia, Segré, tudo bem? Segré, nós tivemos aí durante a campanha um escândalo de corrupção envolvendo um aliado do Massa. Mas me parece que o alcance disso foi limitado, né? O Milei tentou explorar isso durante a campanha também, mas me parece que o alcance foi limitado. Você acha que essa pauta de combate à corrupção, considerando até o histórico aí dos Kirchner, ela pode voltar com mais força no segundo turno? Não me parece, Cláudio, bom dia para você também. Não me parece. De fato, foi um escândalo de corrupção. Um dos aliados de Massa, o chefe da Casa Civil da província de Buenos Aires, do governador Axel Kicillof, que, lembrando, ontem ele já se oficializou como reeleito na província de Buenos Aires, com uma pobreza maior, inclusive, que a nível nacional, não mostrou absolutamente nada. Martín Isaurralde é o nome da pessoa. Ele teve primeiro um divórcio escandaloso e deve pagar 20 milhões de dólares para sua ex-esposa. E a pergunta é, como um político consegue pelo menos 40 milhões de dólares? Porque se está dando 20, é que ele tem mais 20 para ele. E a segunda foi aparecer num iate em Marbella, o que te mostra, Cláudio, que a corrupção não é somente o roubo, senão mostrar na cara do eleitor que ele é um trouxa, porque o nome do iate é bandido. E isso que chama a atenção. Você mostrar que roubou, que deu 20 milhões de dólares para sua ex-esposa, agora está namorando com uma modelo, vai no iate em Marbella e coloca a sua presença num iate que se chama bandido. E mesmo assim, isso não somente não atrapalhou,
como que o Massa conseguiu mais votos do que ele tinha conseguido, 2,5 milhões para ser exatos, do que ele tinha conseguido nas primárias. Então mostra que ou a corrupção não é importante para o eleitor, ou, e essa é a minha teoria, o populismo de esquerda fez um processo fascinante para criar uma dependência do eleitor de baixa renda. Hoje, lembrando, sobre 47 milhões de população, 25 milhões de argentinos têm algum benefício do Estado, ou algum subsídio, ou algum plano social do Estado. Então, essa dependência se mostrou eficiente. A falta de educação como um projeto de Estado também se mostrou perfeitamente eficiente, e aquele assistencialismo barato por parte dos governos populistas de esquerda na Argentina tem se dado muito bem. Leva ele para votar, dá uma graninha, dá uma alimentação e ele vai continuar te apoiando, mesmo com uma inflação de 140% ao ano e uma pobreza superior a 40% da população. Agora, Segré, a gente está analisando algumas possibilidades, conjecturando algumas questões envolvendo aí os caminhos que esses eleitores vão tomar nesse segundo turno, para onde vão os eleitores de Buric, enfim. Mas o que eu tenho lido de ontem para hoje é que quando a gente fala em eleições na Argentina, primeiro turno e segundo turno são pleitos completamente independentes e não tem relação nenhuma um com o outro. Isso, pelo menos, foram as análises que eu li nesses últimos dias. Queria te ouvir em relação a isso. Se você fosse arriscar um palpite, levando-se em consideração todos esses cenários que você desenhou para a gente, quem deve levar esse segundo turno? Imagino que Javier Milei ainda tem grandes chances e está perfeitamente de acordo com a tua interpretação dos fatos. É uma eleição diferente. Começou outra eleição agora, em que claramente os candidatos têm que manter os votos que eles conquistaram e ganhar votos da terceira opção, no caso da Patrícia Bullrich. Ideologicamente, os votos da Bullrich estão muito mais perto de um Javier Milei que de um Sérgio Massa. O grande problema é que o Javier Milei foi muito agressivo com esses eleitores e, sobretudo, foi agressivo com a proposta da Patrícia Bullrich. Em castelhano se chama Juntos por el Cambio, e ele falava que era Juntos pelo Cargo, porque todo mundo queria estar no Estado para manter a sua colocação, né, empregatícia dentro do setor público. E isso afasta um pouco, pelo menos na dirigência. De qualquer forma, o eleitor é independente. Tenho falado com várias pessoas que votaram na Patrícia Bullrich e que o seu voto para segundo turno será com Javier Milei. Claro que aí vai depender também do Sérgio Massa, e aqui vem uma observação importante. Me parece que ele vai tentar afastar a sua imagem do governo da Cristina e do Alberto Fernandes. De fato, ontem ele subiu no discurso sozinho. Ele não teve a companhia de pessoas que hoje fazem parte do governo a que ele pertence. O presidente Alberto Fernandes está oculto, guardado, ninguém quer saber dele. E a Cristina Fernandes foi votar no sul do país, lá se manteve e ela tentou justificar uma possível derrota que não aconteceu, indicando que ela quis falar e ninguém quis ouvi-la. Mas, de qualquer maneira, hoje, quem preside o país, fica muito claro, não é Alberto Fernandes, é Sérgio Massa. Queria te agradecer a análise nesta segunda-feira. Conversamos com o nosso analista internacional, Gustavo Segré, que ainda vai falar muito com a gente nesses próximos dias, já que o segundo turno está aí, no dia 19 de novembro. Boa semana, Segré. Até a próxima. Igualmente, para vocês também.